estamos aqui com o Diego, engenheiro elétrico. Eu gostaria de perguntar para você se já foi alguma vítima da violência. Não. Graças a Deus ainda não. Você teve amigos, parentes que sofreram algum tipo de violência? Sim, relata muitas coisas, né? Isso aí é muito comum hoje em dia. Já presenciou alguma cena violenta ou agressiva? Não, nunca presenciei. Para você, quais são os fatores que influenciam a violência? Eu acho que esse é um tema muito complexo. Primeiramente, nós somos vítimas de muitos lugares comuns, digamos assim. Por exemplo, achamos que a violência é uma coisa ruim, causada pela sociedade. Né? A gente vê que em todas as sociedades que existem até hoje, a violência é muito forte. E as sociedades mais recentes, as industriais, as ocidentais como um todo, são muito menos violentas do que as pré-históricas, do que as nômades, do que as tribais. Então, achar que com a evolução, o progresso, a violência piorou, não é uma verdade. Certo? Em segundo lugar, nós temos, por exemplo, a influência do gênero. Nós podemos verificar que os homens são sempre muito mais violentos do que as mulheres, embora o nível de pobreza ou de desigualdade entre eles seja muito parecido. Né? Uma boa parte da explicação disso situa-se na própria natureza humana. E isso não dá para a gente mudar. Outro problema que a gente vê é que explicam muito a violência pela questão da pobreza. Mas eu não considero essa explicação verdadeira. Porque existem muitos lugares muito pobres onde a violência é muito pequena, muito baixa. Né? Nós podemos dar, por exemplo, no Brasil, o caso do Piauí, que é o segundo estado mais pobre e é o menos violento. Das metrópoles no mundo inteiro, Calcutá é a mais pobre e a menos violenta. Eu acredito que a violência também pode ser atribuída à desigualdade, né? À diferença de status. E tem as suas razões biológicas também, porque, como eu já falei, os homens também tendem a ser muito mais violentos do que as mulheres, e basicamente os homens jovens. A maior parte da violência é provocada por homens entre 15 e 30 anos. Então, é uma faixa etária bem específica. Você acredita que a violência ela pode acabar algum dia? Não, eu não acredito que ela possa acabar algum dia. Eu acredito que ela possa ser reduzida. Né? É uma utopia acreditar que um dia a violência possa acabar. Você acha que é injustiça comparar o Brasil a outros países, assim, em questão de violência? Ou você acha que o Brasil não é essa coisa que todo mundo acha de país pacífico? Ele realmente tem números significativos de violência? Com certeza ele tem números significativos de violência. Nós temos uma taxa de 50 mil homicídios por ano, muito mais do que morrem no Iraque, por exemplo, e já acho um absurdo aqueles mortos lá no Iraque, imagina no Brasil, né? 50 mil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos muito mais habitantes, quase todos têm armas lá, a maioria dos cidadãos têm armas lá nos Estados Unidos, e a morte por homicídio por arma de fogo é muito menor do que no Brasil, é a metade, aproximadamente. Você acha que o Brasil, então, ele tem como reduzir esse índice, esse número de violência? Com certeza, com medidas que não são apoiadas pela maioria dos bem-pensantes. Por exemplo, prisão. Tem que prender mesmo, porque a maioria da violência, a maior parte da violência, é provocada por uma minoria de civis que são altamente violentos e que prejudicam não somente a sociedade como um todo, mas particularmente os pobres, porque eles não são atendidos pelo Estado. Porque a pessoa rica, ela pode viver dentro de um condomínio e não viver isolada da realidade. Mas a pessoa na favela, que está numa comunidade que não tem proteção do Estado, o que acontece? Né? Você tem um domínio dos traficantes ali, dos criminosos. É uma idiotice acreditar que a violência afeta apenas a sociedade como um todo e não os pobres. Os pobres são os mais afetados pela violência. E quando você prende mais, você certamente está beneficiando os pobres. Então você acha que o governo age diretamente e nisso a própria sociedade modela o próprio homem que vai entrando na violência a cada dia, cada vez mais jovens e às vezes, por maior número, é a desigualdade social e não a pobreza em si, né? É a desigualdade social, certamente. No Brasil nós temos uma impunidade absurda, né? Então isso é de certa forma um incentivo à prática de
exatamente medidas de pressão sobre o tráfico seriam muito interessantes para a redução da violência no Brasil. Mas que nem agora tem o programa do PAC, só que muitos desses traficantes estão vindo aqui para a Baixada, invadir favelas aqui, né? Eles resolvem o problema lá, só que foi tudo para cá. Na verdade, é um nome bonito, porque em investimentos de bilhões de reais não teve um aumento em relação aos governos anteriores, né? Mas certamente não é só você mudar o telhado da casa que você vai reduzir violência. Isso aí também é algo sem noção. Eu queria agradecer a sua presença, professor, e muito obrigada pela sua opinião.